Bom dia, pessoal. Então, essa semana nós vamos terminar, né, o módulo 5 da apostila 2, tá? Para quem está acompanhando com a apostila, nós vamos para a página 508. E até a semana passada a gente falou das misturas, da separação de misturas heterogêneas, ou seja, são aquelas que aparentam ser mais de uma coisa, né? São mais fáceis de separar, apesar de ter mais processo. A separação de mistura homogênea, que a gente vai ver hoje, o número de processos é bem reduzido, porém nós temos processos um pouco mais complicadinhos de se explicar, mas né, nada muito complicado, certo? Nós vamos começar a explicar como é que a gente separa misturas homogêneas de sólido e líquido. Óbvio que essas misturas geralmente estão líquidas. O exemplo mais clássico de mistura homogênea sólido e líquido é a água com sal. E aqui nós teremos dois processos, tá? Dois processos para explicar. O primeiro vai aparecer aí, é o processo que a gente denomina evaporação. É o mesmo nome da mudança de estado físico, esse processo. Mas esse processo é o mais simples de todo e acho que ninguém vai ter muita dificuldade de entender. A gente usa a evaporação quando a gente só quer pegar o solvente. Então, o que está aparecendo aí é na região chama salinas, né? As salinas para se obter a água, o sal do mar, né? Esses campos aí, eles alagam ele com a água do mar e deixam o sol aquecer o líquido e deixa o líquido embora. Então esse processo é usado quando você não quer recuperar o solvente, que é a água. Você só quer o soluto, que no caso é o sal. Então você deixa a água embora, essa água vai evaporando, vai evaporando, o sal acaba cristalizando e por último só sobra o sal. É assim que se obtém água do mar, principalmente aqui no Brasil, tá? Então é um processo muito simples, você pode fazer em casa isso, você pode pegar um copo, misturar sal e simplesmente ou aquecer ele no fogo ou deixar que o tempo, né, o ambiente evapore a água e no fim vai sobrar somente o sal. Acho que não tem nenhuma dúvida nesse processo, que ele é bem simplificado. Agora, o processo seguinte também, que só serve para separar sólido e líquido, é a destilação simples. Talvez se vocês forem pesquisar alguma coisa, vocês vão ver que a destilação simples, por exemplo, é como o pessoal produz bebida alcoólica, por exemplo, cachaça, vodka, uísque, que eles chamam de bebida destilada. Então, como é que eu falo que só serve para separar sólido e líquido? É que assim, se eu usar uma destilação simples para separar dois líquidos, igual é água e álcool, igual é feito na produção de bebida alcoólica, eu vou obter uma mistura de água e álcool. Eu não vou obter os dois líquidos separados. Para isso eu vou ter que usar um outro processo que eu vou falar mais para frente. A destilação simples ela funciona muito bem para separar totalmente sólido e líquido. Exemplo, nós temos a água com sal, água com açúcar ou qualquer sólido líquido que forme uma mistura homogênea que só tem uma fase, tá? Então está aparecendo aí para vocês o esqueminha que está na apostila. E vai aparecer conforme eu vou falando, eu vou explicando, vai aparecendo umas setinhas indicando de qual equipamento eu estou falando. Esse equipamento de laboratório, usado para destilação simples, nós não temos aí ainda, futuramente poderemos até ter, tá? E ele funciona mais ou menos assim, você tem um balão de destilação, que é como se fosse um balão daquele que eu mostrei para vocês de fundo chato, só que ele tem uma saidinha lateral, não sei se dá para ver aí, mas ele tem um tubo de vidro lateral. E nesse balão é colocada a mistura, que está aparecendo aí na seta, de água com sal. Aí tá colorido, que é mais para ver mesmo um sal colorido, mas poderia ser sal de cozinha que estaria incolor. Notem que em cima desse balão, aí que está aparecendo, tem uma rolha com um termômetro. Ou seja, o vapor não sai por ali, está vedado aquela saída. A única opção do vapor sair é pelo lado
pelo esse tubinho de lado. Então o que, que acontece na destilação simples? Você começa a aquecer essa mistura. E ali dentro nós temos substâncias com temperaturas de ebulição muito diferentes. Então, por exemplo, a água ela evapora a 100 graus Celsius. O sal de cozinha, se fosse de cozinha, ele evapora a 1500. Então, conforme você vai aquecendo, a água vai evaporar e o sal não. O sal vai permanecer sólido nessa temperatura de 100 graus. Para onde que o vapor de água vai? Ele começa a subir, óbvio, porque ele está mais quente. Então, toda vez que você aquece o vapor, ele sobe. E ele acaba saindo, ele não tem por onde sair, ele acaba saindo por essa lateral do tubo do balão de destilação. Quando ele sai, vocês podem ver que eles estão conectados num outro equipamento de laboratório chamado de condensador, que aparece aí para vocês. Como é que funciona esse condensador? Esse condensador, ele nada mais é do que um tubo de vidro dentro do outro. Só que, eu tenho que fique bem claro, o tubo externo não se comunica com o tubo interno. Então, o que está passando no tubo interno não tem comunicação com o tubo externo. Para que serve esse tubo externo? Tá vendo essas duas mangueiras, entrada e saída de água que aparecem aí? Aí eu coloco a água corrente, que ela tem uma finalidade. Ela tem a finalidade de resfriar esse vapor. Por quê? Quando você resfria o vapor, esse vapor volta a ser líquido, né? Porque quando você aquece, ele sofre evaporação. Quando você resfria, ele sofre condensação. Por isso que ele chama de condensador. Eles vão, por essa parede desse tubo interno de vidro, eles vão trocar calor. Esse vapor vai acabar sendo resfriado. E ao resfriar esse vapor, ele volta a ser líquido. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando você está tomando um banho quente, sai aquele vapor de água. E ele bate ou na parede do box, que é de vidro, ou no espelho do seu banheiro, e acaba formando pequenas gotas. Porque quando ele bate nessa superfície mais fria, ele condensa e volta a ser líquido. É a mesma coisa que está aí. Ele vai começar a acabar se condensando e voltar a ser líquido. E ao ser líquido, a hora que ele se liquefaz, a hora que ele condensa, ele acaba escorrendo e vai parar nesse Erlenmeyer que está aí. Então, vai chegar uma hora que toda a água vai ter evaporado do balão de destilação e vai acabar caindo no Erlenmeyer e vai sobrar só o sal. Você conseguiu separar essa mistura. Por qual que é a diferença então, da destilação simples da evaporação? A evaporação não tem preocupação em recuperar o solvente, que é a água, deixar a água embora. A destilação simples, eu já quero separar e pegar os dois. Então, eu separo a água do sal. Por isso que a gente fala que a água destilada é água pura, porque só cai a água ali, todo o sal, sais minerais que eu tenho nela fica naquele balão de destilação. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula está um pouquinho longa, porque são processos mais chatos de explicar, né? Ainda mais online. Mas é só ela e depois os exercícios, depois vocês estão livres, só fazer em casa. Tá? E agora nós vamos para o último processo. Processo de destilação fracionada. Esse processo de destilação fracionada é quando eu preciso separar dois líquidos que formam um mistura homogênea. O exemplo mais clássico disso é água e álcool, água e cetona e acetona, né? E por aí vai, né? Dois líquidos, eles geralmente têm temperaturas de ebulição muito próximas, né? Então, se eu separar por destilação simples, na hora que eu aquecer esses dois líquidos, os dois vão evaporar juntos e vão se condensar juntos, ou seja, não vou separar nada. Então não adianta eu fazer para separar dois líquidos destilação simples. Como é que funciona a destilação fracionada? Ó, tá aparecendo o esquema aqui na apostila e vocês podem ver que ele tem até alguma semelhança com a destilação simples, com a diferença que aí vai aparecer em destaque para vocês, dessa coluna de fracionamento, tá? Essa coluna de fracionamento, ela é bem alta, ela tem que ser alta, e aí não tá dando para ver muito bem, mas dentro dela eu tenho um monte de bolinha. Essas bolinhas que a gente chama de, parecem umas bolinhas de gude, quem conhece, e elas estão ali justamente para
fazer com que o percurso do vapor ali dentro fique maior, né? Ele dê mais trabalho para o vapor subir, ele não suba reto. Porque se o vapor subisse reto, eu ia precisar de uma coluna de fracionamento muito alta, né? E não caberia nem no teto do laboratório para fazer. Mas com essas bolinhas o vapor vai fazendo isso, ó. E aí ele aumenta o tempo que ele fica nessa coluna. Então nós temos o balão de destilação aqui embaixo, um balão um pouquinho diferente, porque aí eu vou deixar o vapor escapar por cima e acoplado nesse balão de destilação eu tenho essa coluna de fracionamento. Por que que serve? Para que serve ela? Eu vou explicar muito bem, vou tentar explicar isso daqui de forma que fique poucas dúvidas. O balão de destilação, quando você começa a evaporar, por exemplo, a água e o álcool, eles evaporam juntos, tá bom? Eles evaporam juntos e vão entrar nessa coluna de vapor de fracionamento juntos. E os vapores começam a subir. Só que nós temos que entender o seguinte. No começo dessa coluna de fracionamento, lá embaixo, ela está bem perto da fonte de calor, né? Aí não é nem fogo que eles estão colocando, eles colocam uma manta térmica, mas que tem a mesma função. Conforme você vai subindo nessa coluna, a temperatura do vapor vai caindo. Por quê? Porque eu estou mais longe da fonte de calor. Vocês devem já ter feito churrasco ou visto alguém fazer churrasco. Se você coloca a carne muito perto, ela queima. Se coloca mais alto, ela demora mais a passar. Por quê? Quanto mais longe da fonte de calor, menor a temperatura. E é justamente por isso que eu tenho essa coluna. Apesar de serem temperaturas de ebulição próximas, a água e o álcool, a temperatura de ebulição dos dois é pouco diferente. O do álcool ele evapora a 78 graus, mais ou menos, e a água a 100 graus, certo? Ou seja, a temperatura de ebulição da água é maior que a do álcool. O que acontece, gente? Então eu vou colocar aí a temperatura, vamos supor que ali na saída do vapor o negócio está aquecendo e esse vapor esteja saindo, sei lá, uns 102 graus. Ou seja, a 102 graus, tanto a água quanto o álcool é vapor, os dois evaporam juntos e vão embora. Certo? Conforme eu vou subindo nessa coluna, quando eu cheguei mais ou menos na metade, a temperatura vai caindo, eu atinjo a temperatura de 100 graus Celsius. Certo? A gente sabe que 100 graus Celsius é a temperatura que a água evapora. Porém, também é a temperatura que a água condensa, que ela passa do gasoso para o líquido. É a mesma temperatura. O que vai acontecer quando eu atingir os 100 graus? A água, que está no estado de vapor, acabou sofrendo um resfriamento, ela vai se condensar e desce pela coluna de novo até o balão de destilação. Ou seja, essa coluna de fracionamento impede que a água chegue até lá em cima, porque ela é muito comprida para ela atravessar sem se condensar, certo? O vapor não consegue atravessar toda ela para cair no condensador de novo. Por quê? Porque ela é justamente calculada para fazer isso. Então a água ela sobe um pouco na coluna na forma de vapor, condensa e desce para o mesmo lugar de onde ela veio. E o álcool? O álcool, para ele se condensar, ele precisa resfriar até 78 graus Celsius. O que não vai acontecer, porque essa coluna é muito bem calculada, o tamanho dela, para que isso aconteça. O álcool, em 100 graus, ele continua no estado de vapor e vai embora. E sobe. Quando chega lá em cima da coluna, vocês podem ver que o único lugar que o álcool tem para ir o vapor de álcool é para sair para o lado, né? Para ir para o lado e entrar no condensador. O que vai acontecer no condensador? Ele vai ser resfriado, vai chegar nos 78 graus, né? E vai acabar ficando líquido. Então o álcool vai começar a cair nesse balãozinho que está aparecendo aí. Enquanto a água não consegue sair do balão de destilação ali. Ela sobe um pouquinho e cai, sobe um pouquinho e cai. Então, conforme vai passando o tempo, no balão de destilação só vai ficar água. E no outro balão, que está depois do condensador, vai ficar só o álcool. Correto? É assim que funciona a destilação fracionada. Ela é um pouco mais complexa do que a destilação simples, mas acho que deu para entender. Depois nós vamos ver um pouquinho um outro esquema de destilação fracionada quando a gente for estudar no próximo módulo. O petróleo. O petróleo também é usado a destilação fracionada para separar seus componentes, gasolina, óleo diesel, essas coisas. Ok, pessoal? Então nós vimos 3 processos hoje. Um serve para separar sólido e líquido sem
recuperar o solvente, que é a evaporação. Um para separar sólido e líquido com a recuperação do solvente, que é a destilação simples. E o outro para separar dois líquidos, que é a destilação fracionada. Só lembrando que todos os processos que vimos hoje são para separação de misturas homogêneas, nenhuma heterogênea. Heterogênea são os processos que a gente viu na semana passada. Ok? Eu sei que o vídeo ficou mais comprido do que deveria, né? Mas a teoria de hoje é essa. E agora eu vou gravar um segundo vídeo resolvendo os 3 exercícios da atividade 3 desse módulo. E aí, para encerrar, vocês vão receber no Plural Maestro o em casa, que são 9 exercícios, mas para vocês responderem pelo Plural Maestro, que eu vou ver quem fez e quem não fez. Vocês vão ter o dia inteiro para responder, referente a toda essa aula que a gente fez da semana passada e hoje. Ok? Então, até já!